Oi, Marcelo aqui de novo. A gente vai agora fazer o terceiro vídeo da nossa primeira aula da nossa quinta unidade. No nosso vídeo anterior, a gente estava falando dos elementos de jogo e como é que eles interagem de modo que o jogo se comporte como um sistema e como a ação do jogador vai fazer alterações nesse sistema, alterações no estado do sistema, que é o que dá, né, a coerência, digamos assim, da história e ao mesmo tempo torna o jogo cativante e abre oportunidades para você ensinar usando os jogos. Agora a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre jogabilidade, que é uma das coisas um dos conceitos mais difíceis assim de se explicar em jogo, mas dá para entender. Um jogador, né, um garoto, um aluno seu, que você dê um jogo para jogar, ele vai, pela reação dele, você já vai entender se a jogabilidade existe, não existe, se o grau é alto ou baixo, o que está acontecendo. Olha aqui no slide comigo que eu vou explorar isso melhor. O sistema de regras do jogo e dos desafios que tem no jogo é o que permite ao jogador se sentir responsável pelos seus resultados. Então, ele aceita as regras, tá certo? E ele aceita os desafios. Jogo sem regra e sem desafio não é jogo. Né? Jogar futebol com a sua irmãzinha de 4 anos é judiar da irmãzinha, não é jogar futebol. Né? Se ele não aceita a regra, não tem jogo. Se ele não aceita o desafio, não tem jogo. Por outro lado, se ele aceitou, ele se sente dono do jogo e assume essa responsabilidade. Para que digamos, esse impulso, né, funcione, ele precisa ter interação com o jogo que seja de qualidade. Se a gente pensar fora do videogame, né? Estou jogando frescobol na praia, se a raquete é torta, a bolinha é murcha, né? Não vai acontecer o jogo da mesma forma. Né? Por mais que eu esteja apostando, tenha apostado uma caixa de cerveja com o meu cunhado que eu ganho dele no frescobol. Né? Então, eu preciso que a tecnologia funcione de tal forma que é o que a gente chama de interface, né? Que é desde o que está na tela até aqueles aparatos periféricos que a gente usa, funcionem de tal modo que eu esqueço deles. Eu não estou vendo o aparato, né? Eu estou vendo o jogo. Quem joga sabe o que eu estou falando, como você se irrita às vezes porque você apertou o botão na hora certa para matar o dragão e a memória do computador não permitiu que você matasse, você perdeu aquela fase, etc. Então também isso faz parte da jogabilidade. Depois você vai ter o perfil estético do jogo, que interessa muito para a gente está falando de produção multimídia o tempo todo, né? E os jogos hoje têm um nível de investimento estético superior ao do cinema até, né? E muitos jogos são o sucesso que são, né? Menos porque as regras são muito interessantes ou porque a interface é muito funcional, e mais por causa da fruição estética que eles permitem. E aí, em toda uma gama de graus de estética, né? Desde porque ele é lindo, maravilhoso, sublime, até porque quando eu dou o tiro no cara, parece que eu dei o tiro mesmo, etc. Então, esse componente estético é muito importante. Quando a gente trabalha com jogos, escolhe um jogo ou vai produzir um jogo, a gente tem que dar valor para isso. E a produção multimídia, então, é fundamental, né? Que você entenda como é a produção multimídia se você quiser se aventurar nesse mundo. Né? Se você está com tudo isso funcionando, a qualidade da interface é boa. As regras estão ok, eu aceitei o desafio e aceitei a regra. E a estética está me permitindo aflorar a emoção, está me cativando. Então, o jogo perfeito é aquele em que a psicologia da felicidade chama de estado de fluxo ou de flow, né? O que é esse estado de fluxo ou de flow? Não sei se vocês se recordam do Ayrton Senna dizendo, né, questionavam como é que você consegue fazer tempos tão espetaculares, sair do último lugar e chegar em primeiro. Ele diz assim, não sou eu muito que consigo, abre-se um túnel na minha frente, o carro, desaparecemos e eu sou só aquela atividade, tudo que existe para mim é aquela atividade. Esse é o estado de fluxo e esse é o segredo da felicidade segundo essa linha da psicologia. Né? Então, por que os videogames são tão cativantes? Por que as pessoas gostam tanto de jogar videogames? Por N motivos, mas
em algum momento tem a ver porque tem a ver com o fato de que bons videogames proporcionam esse estado de fluxo. E isso te dá uma sensação muito boa. E a dúvida é, será que quando eu estou nesse estado de fluxo, né, eu estou aprendendo alguma coisa ou não estou? Né? Então essa é uma boa discussão para a gente fazer. Né? E a resposta está aberta, mas por que aprender tem que ser guardar as coisas e não pode ser vivenciar as coisas? Né, por um lado. E por outro lado, vamos supor, fazer uma metáfora aqui, que eu entre no estado de flow com os meus usos de mídia, com os meus usos de linguagem, quando eu pratico um videogame. Será que isso não muda o status do que é a língua que eu estou aprendendo? Né? Será que isso não gera uma outra motivação? Será que isso não gera, inclusive, em mim uma outra percepção sobre quem eu sou quando eu falo na minha língua e quando eu falo na língua dos outros? Né? Com o Flow, a gente encerra esse primeiro movimento de dizer o que é um jogo, ou pelo menos parte do que ele é que nos interessa, de quais são os componentes dele que são críticos para que você saiba escolher o que é um bom jogo, pensando, né, como alguém que quer usar o jogo para ensinar a língua, né, ou para aprender língua. E agora a gente vai pensar um pouco nas práticas situadas em torno dos jogos, mas tem várias, né? Você tem eu vou falar mais adiante, né? Você tem a prática de fruir do jogo, a prática de falar sobre o jogo, mas aqui eu queria falar de uma prática que a gente não fala normalmente, né? Que é a prática da produção do jogo. Produzir o videogame é um negócio extremamente complicado, né? A quantidade de expertise que entra nisso, a complexidade do processo, o investimento que tem que ser feito, etc., é meio que proibitivo para você fazer uma produção caseira, a não ser que você adote certos caminhos alternativos sobre os quais a gente vai falar aqui. Mas o que eu vou explicar aqui um pouco é como é que é essa prática no mainstream, como é que os produtores de videogame trabalham mesmo. E a gente pode muito bem levar esse processo para a sala de aula ou trazer os alunos para esse processo, pode ser presencial, pode ser numa plataforma, pode ser até uma das ideias que você possa explorar naqueles projetos colaborativos sobre os quais a gente falou na unidade passada, né? O que está envolvido nisso e, de novo, o que dá para a gente aproveitar aí em termos de ensino de língua. Vamos olhar o slide aqui. Normalmente, o processo de produção de um game começa com um conceito, né? E o que é o conceito? As pessoas que vão produzir ou as pessoas que vão encomendar o game, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu quero um game para produzir minha marca, eu tenho uma escola, eu quero fazer um game educacional, ou não, eu sou uma empresa comercial mesmo de entretenimento e eu quero fazer um game para meninas, ou um game de tiro, um game etc e tal. Essas pessoas sentam, fazem um brainstorming e eles fecham o que seria o conceito do jogo. E o que tem no conceito do jogo? Por exemplo, vai ser um jogo de tiro, vai ser um jogo de plataforma, vai ser um MMO, o que vai ser, né? Para que público é isso? O que o jogador vai fazer, né? Eu posso pegar um jogo sobre o nazismo, né? Que o cara é o piloto de avião que tem que jogar bombas no céu. Eu posso pegar ele como uma vítima do nazismo que tem que fugir de um campo de concentração. Eu posso pegar ele como um oficial nazista que tem que matar as pessoas. Então, que papel o jogador vai exercer? Isso é importante. Qual é a motivação do jogador? Como é que eu vou cativá-lo a ponto dele entrar nesse estado de flow sobre o qual a gente falou há pouco, né? Que tipo de experiência a gente quer dar? A gente quer que ele saia, adrenalizado, a gente quer que o jogador saia encantado, a gente quer que ele saia relaxado, que ele saia realizado, que ele saia exultante, né? E quais são os requisitos técnicos desse jogo? Então, aí é uma questão de tecnologia mesmo e de mercado, né? Se eu faço um jogo que vai precisar de uma memória tal que os celulares que as pessoas usam não têm, então esse jogo fica inviável. Depois você vai ter uma etapa de pré-produção, e aqui é parecido com o que vocês já aprenderam sobre pré-produção de vídeo ou de áudio, né? Então, você tem que se organizar antes que a produção em si comece, né? E o que está envolvido nessa pré-produção? Primeira coisa é pensar o que é o mundo do jogo. Vai ser um jogo que se passa num mundo medieval, vai ser um jogo que se passa na cidade de São Bento do Sapucaí, vai ser um jogo que se passa num planeta distante, né?
quem são os personagens, como é que vai ser o enredo. Então, todo aquele componente narratológico tem que entrar aí. Como é que vai ser a trilha, que música a gente vai usar, a gente vai mandar compor, a gente vai usar. Então, vocês estão vendo que é muito parecido com o que o Rodrigo explicou para vocês sobre vídeo, né? Aí começam a entrar coisas um pouco mais específicas, por exemplo, que tipo de controle vai ser? Vai ser joystick, vai ser por gestos, vai ser com touch? Como é que vai funcionar isso? Né? E que hardware que é necessário, né? A partir de quantos mega disso, que placa que precisa, ou que versão de console vai ser necessária, etc. e tal. Completada essa parte de pré-produção, você vai fazer o que eles chamam de protótipo. E não precisa ser nada complicado, né? O protótipo, em geral, começa com papel, caneta, né? Você pode usar tijolinhos de Lego, você pode usar fotos e desenhos que você fez no próprio computador. Se você tiver um pouquinho de habilidade com animação, com computação, você pode fazer esses movimentos, né? A ideia é que você sente se o jogo vai prover aquela experiência que você está almejando, né? E até aí é um lugar que tranquilamente a gente consegue ir com os nossos alunos, porque até aqui não entrou programação, entrou um pouco de produção multimídia, que já é interessante, mas você não está fazendo nada de muito complicado, né? E se você quiser, então, botar mais produção multimídia nisso, você sofistica o protótipo. Então, faz um primeiro protótipo de papelão, como é que vai movimentar, como é que são os personagens, como é que é o ponto de vista do jogador. Depois, então, vamos fazer isso visualmente acontecer. Depois, num terceiro momento, vamos fazer isso acontecer em termos de animação e assim por diante. Agora, o que é importante? Vou chamar a tua atenção aqui para o slide. Tudo isso tem que ser pensado em cima da perspectiva que vai ser oferecida para o jogador, né? Vai ser um jogo 2D em que o jogador, como o Mario, por exemplo, em que eu vou fazer o cara pular para cima e para baixo, correr para frente e para trás, mas não tem diagonal, não tem terceira dimensão? Ou vai ser um jogo 3D? Eu vou estar no lugar do personagem, né? Vai ser subjetivo, ou eu vou estar fora, eu não tenho nada a ver com aquela narrativa enquanto jogador, né? Eu estou vendo coisas acontecerem lá fora, né? Eu vou querer que haja imersão ou não? Que tipo de interação vai ter? Então, o que vai enriquecer o protótipo é você pensar soluções para tudo isso, por um lado. E, por outro lado, o processo de produzir o protótipo é uma ótima oportunidade para você gerar uma série de discussões, né, entre os alunos sobre isso. E cadeias assim mesmo de, olha, se é 2D, então isso não pode ser daquele jeito. Se isso vai ser daquele jeito, qual é a solução para aquilo? Ou seja, tem uma negociação criativa de sentidos, né? Finalmente, você passa para a parte da produção e aí a coisa profissionaliza mesmo. Então, é aí que entra o software, é que entra a produção, a modelagem dos personagens, que é um tipo de software, a programação, etc, etc e tal. Mesmo que você não venha fazer isso, né, é bom você saber. Agora, se você tem um parceiro na sua escola, se você tem alguém que possa trabalhar nisso com você e tem interesse, né, com você e com seus alunos, então você pode dar esse passo além. E se você chamar quem programa jogos e disser, o protótipo é esse, então a pessoa já vai vir com outros olhos, né? Porque ela basicamente vai viabilizar o seu projeto, em vez de ter que começar do começo com você, ensinar esse processo, certo? Então, em termos de produção, além da programação, da criação dos elementos visuais, você vai ter que documentar, né? E essa é uma outra tarefa de escrita que os profissionais fazem, eles fazem com muito cuidado, porque essa documentação é necessária para depois fechar o contrato lá com o seu... melhor, garantir que você fez aquilo que estava previsto no contrato com quem te encomendou o jogo e para que as fases de desenvolvimento possam funcionar a contento. Você faz uma primeira versão do jogo, vou chamar de versão beta, as pessoas jogam, começam a te mandar de volta as dúvidas, aonde deu problema, etc, etc e tal. Você consertou esse problema, você tem que documentar de novo o que você tinha feito, o que você mudou e como é que é agora. E a partir daí que esse jogo fica disponível para que você não dependa mais de quem o criou, né? Outras pessoas podem começar a desenvolver a partir daí. Depois você tem o que seria, como no vídeo, a pós-produção, né? Então,
No vídeo a gente vai fazer aquela edição, vai botar os caracteres, etc., vai botar vinhetas, etc. e tal. O jogo, a pós-produção do jogo é quando já está tudo certo, não tem mais bug, os movimentos estão funcionando, está tudo aprovado, e daí você vai caprichar no visual, no efeito sonoro. O programador vai dizer, esse tiro tem que sair mais rápido, esse movimento tem que sair com menos, tem que fazer menos força no controle remoto, etc. e tal. Então, grossíssimo modo, esse é o processo de fazer um videogame. Com isso a gente vai encerrar esse vídeo e daqui a pouco eu volto para acabar com vocês de discutir essa primeira aula.